Podcast da Estaca Tarumã, sejam bem-vindos. Tudo bem, Mel? Tudo bem, presidente? Beleza. Hoje a gente tem uma presença especial aqui. É o Bispo Pires. Ele é bispo da região do Bairro Alto. Tudo bem, bispo? Tudo bem, e vocês? Beleza. Eu quero fazer uma pergunta já no começo agora aqui. Antes de falar de você, bispo, o que é bispo? Primeiramente, bispo é um chamado da igreja, mas bispo é um ofício no sacerdócio arônico. Então, o bispo, apesar de ser um chamado de que preside uma ala, né, da estaca, ele está no ofício do sacerdócio arônico, Que é o menor. que é o menor. Porém, ele é um sumo sacerdote também, né, que ele precisa ter, é um ofício sacerdócio arônico, só que ele é um sumo sacerdote, onde ele está presidindo aquela ala. Então, o bispo ele é um líder religioso, talvez no linguajar um pouco mais popular das religiões, um pastor, um padre, alguma coisa assim. Assim, querendo comparar, né, com as outras religiões. A responsabilidade do bispo hoje é cuidar dos jovens. Mas eu quero saber do bispo Pires, então, agora. O que é Pires? Da onde vem o Pires? É da tua família? Da onde você veio? Você é curitibano, não é? Tá, outra curiosidade sobre o Pires, tá bom? O Pires é da minha avó, não é do meu avô. Ué, é. Então, a minha avó que tinha um Pires e o meu avô era Souza. Só que eu não sei o que aconteceu, que quando eu fui registrar meu pai, ele ficou com o nome da minha avó, por último. Naquela época, meu pai nasceu em 52, então não sei como que era aquilo. Só que acabou que ficou família Pires, mas é minha avó que tem o Pires, né, meu avô? Então eu teria que, na ordem cronológica familiar, né, eu seria Souza, não Pires, né? Eu não sou daqui, eu não sou do Paraná, eu sou capixaba, para quem não sabe, quem nasce no Espírito Santo. É um estado muito pouco falado do Brasil, mas é um estado muito bonito. Só que o Espírito Santo acaba que ele tem o azar, né? Ele tá do lado de quase 3 estados muito falados do Brasil, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O norte é Bahia, né? O oeste Minas e ao sul o Rio de Janeiro. Então acaba que o Espírito Santo ele fica esquecido, né? Mas é um estado muito bonito, tem 3 milhões de habitantes. Vai ter um templo agora em Vitória, né? Foi anunciado um templo lá também. E é isso, mas eu sou numa cidade, eu sou do sul do estado, eu não sou da capital. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, que é conhecido como a cidade do rei Roberto Carlos. Que veio lá, nasceu lá. E o que você está fazendo aqui em Curitiba? Conheci uma garota. Conheci uma garota e vim parar aqui em Curitiba. E hoje estou aqui há quase 10 anos. Mas quanto tempo você morou lá em Espírito Toda a Santo? minha vida. Até pra missão, voltei da missão, aí voltei da missão pra cá, 9 meses depois. E você serviu aonde? Eu servi no Nordeste, em Teresina, no Piauí. E você, bispo, tem quantos irmãos? Tá, nós somos em 7 filhos, né? São 6 homens e uma menina. Uma só? Uma só. Eu sou o mais novo de todos eles. Então a minha mãe, ela já me teve já com 41 anos, né? O meu irmão mais velho, a gente tem uma diferença de 21 anos de idade. Então eu tenho 33, meu irmão vai fazer agora 54 anos. Então é uma diferença bem grande minha pro mais velho. Então minha mãe ficou aí praticamente 21 anos tendo filho seguidamente, né? Eu briguei até com meu pai, que ele comprou fralda por 21 anos seguidos. Legal. E você estava falando, antes, a gente estava conversando antes, que sua mãe estava esperando que você fosse uma menina, é isso? Na verdade, a minha mãe, eu acho que ela teve tanto filho que ela sempre quis ter uma menina e não conseguia. E ela ficava tentando. Aí veio a minha irmã. Finalmente, né? No 6º filho veio a Cida. Veio uma menina no 6º filho, finalmente. Eu falo com ela que eu não fui planejado, eu fui uma surpresa para ela. Porque eu acho que ela nem queria ter filho mais, né? Então, quando ela tava grávida de mim, uma curiosidade também, que ela tava grávida junto com a minha cunhada. Então, eu tenho uma sobrinha mais velha do que os 16 dias. Então, minha sobrinha é mais velha do que eu, 16 dias. A gente nasceu no mesmo mês, no mesmo ano. Ela deixa chamar de tio? Não tem como. Ela nasceu dia 5 de março e eu nasci dia 21 de março, né? A Daiane. Então, a minha mãe, ela achava que eu era essa menina. Naquela época, nenhum dos filhos dela, ela fez, assim, aquela traço pra saber qual era o sexo, essas coisas assim, né? Então, aí ela achava que eu ia ser uma menina. Tinha até nome, meu nome ia ser Priscila. Eu tô no bonito mesmo, eu usou o mimão com disso. Meu nome ia ser bonito se fosse mulher. Então, quando nasceu, aí uma curiosidade, você falou de Priscila, você sabe qual seria meu nome se eu fosse menina? Qual? Melissa. Melissa. Olha que antecedente de pessoa. Porque tinha aquela sandália no meu pé. Ah, sandália. Eu particularmente não sei. Por dar uma meio Priscila, onde veio Priscila, eu não sei. Só que a minha mãe, ela falou que o nome seria Priscila. Só que quando eu nasci, ela teve. Quantos anos você tem? Eu tenho 33.
E você é membro da igreja desde que nasceu? Como que é? Sua família toda é? Não. Eu me batizei na igreja com. Eu ia fazer 9, eu tinha 8 anos, só fiz 9 no outro mês, em março. Da minha família, só tenho meus 2 irmãos mais velhos que não são membros. Todos os outros são membros da igreja. Meu pai e minha mãe, a gente conheceu a igreja através do Dedei. Né? Na verdade, ele tinha um amigo, o Rodrigo, que era membro. Aí a gente cresceu praticamente todo mundo junto lá no bairro, lá no Recanto, que é o bairro que eu morava lá. Então, o meu irmão, ele era amigos, nós eram amigos, então foi assim, os elders fizeram a festa, né? Porque eles batizaram praticamente todo mundo da rua, todos os rapazes ali. Só que eu não tinha idade, eu era mais novo, uma criança ainda, e meus irmãos que eram mais velhos, tudo isso em 98 ali, né? 97, 98, eu acho, quando eles conheceram a igreja. Aí eu me batizei em 2000, junto com a minha mãe, no mesmo dia da minha mãe. Nós dois fazemos juntos o Helder Dance, o Mateu, tá? Helder Dance e Helder Marte, a dupla que me ensinou, lembro perfeitamente até hoje. A Helder Dance é que me batizou. Eu até brinquei com ele, falei, vai ser profeta americano, deixa eu me batiza aí, né? Então foi isso, com 8 anos eu me batizei e tô aí na igreja até hoje, desde no temos 73, tô aí. Mas conheci a igreja através de amigos dos meus irmãos. Qual é o princípio da igreja que você mais gosta, bispo? Que fez você, com 9 anos, ó, era uma criança ainda, né? Sim. Mas qual foi o princípio que fez você falar, poxa vida, essa igreja é boa? Olha, não sei se isso não é uma coisa específica só da igreja, mas é um princípio talvez universal, que eu acho que é a fé. Você não deixar de acreditar nas coisas. E eu acho que na igreja a gente pratica bastante isso nas dificuldades, sabe? De confiar que aquilo ali vai acontecer. Então, eu gosto muito dessa questão de você se sentir firmeza e saber que você tá numa coisa que realmente é verdade, sabe? Porque você sente que aquilo ali é verdade e você sabe que se você confiar, as coisas vão dar certo. Por mais que você vai, talvez, passar por muita dificuldade, vai, né? Eu falo, apanhar bastante da vida, né? Só que se você confiar no final, se você conseguir ser fiel, se você fizer as coisas corretas, você vai receber a sua bênção, né? Tendo fé naquilo. Então isso é uma coisa que me ajudou muito, né? Ficar na igreja até hoje. Quando você era mais novo lá, você teve um bispo que te inspirou? Tive. Tive sim. Bispo Miguel. O Bispo Miguel, ele mora no meu coração até hoje. O Bispo Miguel, ele foi o bispo da minha juventude, né? E ele era muito bom, ele era aquele amigo mesmo de verdade. Eu acho que o que o bispo faz hoje, ele já fazia naquela época. Isso em 2007, 2006, 2007. Ele já fazia, e ele era amigo nosso. Eu não saía da casa dele. Eu ia pra casa dele todo dia. Segunda ou segunda, eu tava na casa dele. De segunda a segunda. Todo dia a gente tava lá. Era eu, Gustavo, Juliana, Tatiana, Amanda, Magda, uma galera toda. A gente saía do seminário, era mais, nesse caso assim, pra ir pra casa dele, era mais eu, Gustavo, Juliana e Tatiana. A Tatiana era filha dele, né? Então a gente tinha muito na casa dele, a gente era muito amigo dos filhos dele, tinha 3, ele tem 3 filhos, que é o Miguel, a Natália e a Tatiana. Então a gente é muito amigo deles, então a gente sempre tava lá, todo dia. Acabava o seminário, eu faço o bispo. Acabava o seminário, casa do bispo. Domingo à noite, casa do bispo. Ele fazia um cuscuz maravilhoso lá pra gente à noite, às vezes no domingo, então a gente comia lá, jantava, só no domingo caseiro. O resto, tava lá técnica. Ele deu azar, ele morava do lado da capela, então aí era. Aí tinha os jogos da casa dele também. Deu sorte de morar do lado da... Ou azar, não sei. Depende do ponto de vista. Exatamente. Eu acho que a melhor parte de ser bispo hoje é poder estar com eles. Primeiro que eu me sinto mais jovem. Apesar de não ser tão velho, eu me sinto mais jovem. Então, estar com eles é muito bom por causa disso. Porque eles são maravilhosos, né? E eles também te ajudam a lembrar da importância do seu chamado. E eles, né, tanta coisa que tem no mundo hoje que oferece para eles, né? Então a gente tentar fazer um pouquinho ali para poder fazer com que eles não pensem nas coisas do mundo já é o suficiente. Tá, atividade semanal. Semanal, toda quarta-feira, às 8h10, logo após o seminário, estão convidados se quiserem. Eu vou fazer um negócio diferente aqui. Melissa, você foi jovem na igreja também, né? Você então participava dessas atividades assim? Você lembra de alguma aí pra contar pra nós? Nossa, uma? Uma ou algumas, né? Muitos anos, muitos anos mesmo. Mas eu, assim, eu tenho atividades que eu participava que eu mais gostava eram as mais esportivas, assim, né? Mais que a gente saía na quadra, jogar, que a gente fazia
Nossa, eu até esqueci. Eu tô tão velha que eu esqueci o nome do jogo. Que acho que é Pique Bandeira, Copa Bandeira. Pique bandeira, bandeira. Pique bandeira. Você faz isso, né, Bispo? Sim, isso eu joguei muito. Bispado pra correr lá também. Pique bandeira. Você já tem uma ideia para próximas semanas. Aí, ó. Mas uma das coisas que mais gostava, assim, é que não importava muito qual era a atividade. Mas importava que a gente estava junto e principalmente que a gente gostava de rir dos bispos, né? Participando com a gente, tudo, que ele era engraçado. Importava ganhar também, né? Porque você era competitiva pra caramba, né? Nem um pouco, né? Nem um pouco. É uma bênção, né? Estar com os jovens e participar disso. Como atividade que marcou você, bispo? Não só no tempo de bispo, mas você pensa assim, do tempo que veio pra cá, você já foi do bispado algumas vezes, né? Ah, no Bispado eu já tô desde 18 de março de 2018. O cara lembra da data. Foi quando eu fui chamado Ou seja, 6 anos. 6 anos de Bispado e 3 anos de bispo. 3 anos e meio de bispo, mais ou menos. Então, assim, atividade semanal deve estar algumas lembranças. Aí antes disso eu era dos rapazes, então, na verdade, atividade semanal desde 2015. 9 anos já, atividade semanal, há 9 anos. Mas uma que me marcou muito, que eu lembro, porque como faz muito tempo, eu não consigo lembrar todos os detalhes da atividade. Mas, inclusive, você era o bispo, né? O que a gente fez de avião. Na do avião. A do avião, aquela do avião, ela me marcou muito, só que eu não consigo lembrar em detalhes da do avião. Só que os jovens tinham que fazer avião, deixamos uma mensagem espiritual e o avião depois tinha que voar. A gente usou uma atividade, uma mensagem do presidente do Helder Uchtdorf, né, junto ali, e eles tinham que fazer esse avião, depois tinha que voar. Mas também as atividades online, no período de pandemia foi um período bem difícil pra gente, então a gente tinha que manter ali, né, eles com a gente no mesmo semanal e não tinha como estar junto, né? E a gente teve várias atividades, e foi bem legal as atividades que a gente fazia do Gartic lá, de desenhar e ter que descobrir o que que era, jogar Among Us junto também. Hoje todo mundo ali jogando Among Us, ou cada um na sua casa, vai ser bem legal. Então, mais ou menos essas que eu gostei muito da pandemia, são esses jogos que a gente fazia com eles, e eu vi que eles gostavam muito, e essa do avião que a gente deu somente foi E que pode mudar, agora falando um pouquinho espiritualmente, falando até nas atividades, né? O que muda na vida de um jovem que participa dessas atividades para aqueles jovens que não participam das atividades? Que quando é uma atividade legal, bem preparada e que ele vai se, por mais que não seja espiritual, só divertido, ele vai gostar. É divertido, eu vou voltar aqui. Se for espiritual e ele sentir o espírito, ele vai querer voltar. Então, para os jovens que não vão, eu acredito que eles têm que abrir o coração e ter essa experiência de ir. Ter a experiência de estar lá. Eles estando lá na atividade, eles vão ver que como é legal, eles vão querer voltar. E a amizade do Evangelho, para mim, é o que faz você ficar até mais forte do que qualquer outra coisa, quando você tem amizades no Evangelho. Porque foi o que me fez ficar forte na igreja. Foi minhas amizades dentro da igreja. Eles que me carregaram junto no começo que eu tava de dificuldade ali. Então, a atividade faz você fazer amigos. Então, vai pra atividade fazer amigos. Eu posso dizer meu testemunho pessoal, né? Quando eu voltei para a igreja, eu voltei por causa da atividade, por causa de convite de amigos, para estar junto com os amigos. Então, a importância de estar junto com os amigos é tão legal, porque, como você falou, é uma consequência ou sequência, né? Você está ali com amizades que querem a mesma coisa, que querem chegar no mesmo objetivo. Faz uma grande diferença. Vai ser a chegar a Jesus, né? Que é o grande propósito de todas as coisas, né? Das atividades, de domingo. Tudo é por ele. Então é para você chegar a ele. Sim. Não só as amizades, mas também o bispo é uma pessoa muito influente na vida de um jovem. O meu marido, ele também ficou um tempo afastado quando ele era jovem. E quando ele voltou, foi porque ele recebeu um convite do bispo Wesley. E foi por isso que ele voltou e foi para a missão. Então, amigos, ele tinha alguns amigos que eram membros da igreja, mas quando uma pessoa se importou pela parte espiritual dele, também fez uma mudança muito grande. Sim. Então, eu acho que essa relação com o bispo e com os jovens é muito importante. E até ia fazer uma pergunta, bispo. Por que você acha... Porque teve uma época antes que o bispo ele era orientado a cuidar da ala inteira, mas depois de um tempo foi orientado que
a principal função do bispo é se preocupar com os jovens. Por que que você acha que teve essa mudança? Eu acho que primeiro que a nova geração é nossos futuros líderes, né? Então eles que vão estar um dia, algum rapaz que eu tô ali cuidando hoje vai ser meu bispo. Na igreja ninguém é para sempre, né? Você está no chamar. Você não é o chamado na igreja. Então, o bispo, acho que por que que o Senhor fez isso? Instruiu o profeta a fazer dessa forma, para que a gente pudesse focar neles. Focar mais nos jovens mesmo. Porque a gente tem o presidente do Código, tem o presidente do Socorro, tem presidente em todas as organizações. E eles podem, sim, né, conseguir cuidar da ala junto com o bispo, aliviar o fato, o bispo para essas coisas. Mas eu acho que a principal mudança é para que o bispo realmente seja focado só na nova na juventude da promessa, né, a nova geração, para que eles aprendam a ser líderes, porque eles serão nossos líderes. Então, quando o presidente tirou o presidente dos rapazes, não tem mais, né, o bispo que é o presidente dos rapazes, para que a gente possa estar muito mais próximo deles mesmo. E essa geração, ela talvez é a geração que mais recebe bombardeio de coisa errada ali. Porque a internet é uma coisa muito fácil. Você tem a coisa errada na sua mão. Você não precisa ir buscar mais no lugar nenhum. Aqui só pelo celular você consegue ver qualquer coisa que você quiser. Então, a gente tem que estar mais armado do que o lado errado, né? Então, o bispo, como ser um juiz de Israel, ou ser um ungido do Senhor, ele pode ajudar. Claro, os outros também poderiam ajudar. Só que, especificamente, o ungido do Senhor, cuidando dos jovens, eu acredito que fica para eles. Eu acho que é legal para os jovens ter o bispo próximo, porque quando eu era jovem, por mais que eu tinha o bispo muito perto de mim, mas eu acho que não sei se eram todos os jovens que tinham isso, com o bispo. Talvez porque eu tinha essa amizade com o bispo. Mas hoje não, hoje qualquer jovem pode ser muito próximo do bispo. Naquela época não tinha como, porque dependendo do bispo, talvez ele não só pode como deve. Como deve estar próximo do bispo, exatamente. Hoje qualquer jovem deve ficar próximo do bispo, mas antigamente era um pouco mais difícil, não é? Do bispo dar aquela atenção total pro jovem, era um pouco mais difícil. Hoje não. Hoje, é claro, primeiro assembleia do bispo, jovens. Queria fazer uma pergunta, bispo, que eu recebi de uma pessoa, e a pergunta é o seguinte: o que você faz na reunião sacramental para manter o espírito? É uma pergunta muito boa. Né? E bem difícil de responder. Você viu que mudou totalmente, né? Saímos agora da nova direção e isso aqui é para todo mundo. O que nós estamos fazendo, tentando fazer, primeiramente, é estar lá em cima antes, no bispado. Sentar no púlpito antes de começar. Pelo menos uns 5 minutos antes, nós três já estamos lá em cima. E a gente tem pedido para que os irmãos possam se acalmar, sentar e ouvir o prelúdio, para que possa trazer o espírito para a gente na sacramental. É diferente quando você já está se preparando para aquilo. Então, o que a gente tem feito para poder trazer o espírito é isso, né? E depois manter a reverência, né? No sacramento, buscar pensar nas coisas que devemos pensar, todas essas coisas. Prestar atenção nos discursos. Lá em cima, para mim, é bem legal que eu consigo prestar mais atenção nos discursos quando eu estava lá embaixo. Então, sentado no púlpito, eu fico mais atento ao que as pessoas estão falando também. Isso me ajuda a estar lá em cima. Tem isso também. Bispo, eu tava ouvindo você falar falando sobre os jovens, falando sobre a sacramental, discursos e tudo mais. E parece que você só faz isso, né? Só trabalha na igreja e não faz mais nada. Não tem família, não tem trabalho. E eu queria que você pudesse contar um pouquinho dessa parte da sua vida, e como que você concilia tudo isso. A gente sabe que você tem uma esposa, um filhinho. Conta pra gente como que é essa vida. É uma vida bem corrida, né? Mas a gente sempre tentar achar o equilíbrio. Às vezes é um pouco difícil, né? Eu sou casado, né? Com a Jéssica. Te amo, amor. Temos Thomas, que é o nosso presente da vida, né? Às vezes nosso estresse, mas também na maioria das vezes nosso presente. O Thomas, ele é muito bom, uma criação muito amorosa. Eu te amo, nosso filho, né? Eu sou formado em gestão comercial, só que eu não trabalho na área há um tempo. Fiquei praticamente bastante tempo trabalhando no comércio, sendo vendedor. Só que depois eu saí e hoje, atualmente, eu sou motorista de entregas. Trabalho com entregas pela Shopee. Então, que você compra online, quem entrega sou eu. Mas para conciliar o tempo, a gente tenta ter os horários de estar servindo na igreja, né? Domingo é o dia que eu deixo mais para poder dou atenção para a família, mas também tem um tempinho às vezes para fazer alguma reunião, alguma coisa assim, né?
E nas quartas-feiras à noite, atividade dos jovens, né? E nas quintas eu faço entrevistas, quando eu preciso. Nem sempre, mas quando tem, eu. Quando tem agendado, eu faço nas quintas-feiras. E é um equilíbrio que você tem que tentar chegar. Às vezes você não faz, às vezes um lado começa a pender um pouco mais pra lá, ou mais pra cá, então ninguém é perfeito, né? Mas a gente tá tentando, sim, sempre conciliar os dois lados, né? Até porque o chamado de bispo é voluntário, né? Então eu não recebo nada por isso. Eu recebo bênçãos, mas não financeiramente. Então eu preciso cuidar da minha família, preciso trazer o pão pra casa, ter um trabalho fora do chamado de bispo, né? Por causa disso. Nós temos uma pergunta de um jovem para você. Você quer ver? Quero. Então vamos ver lá. Моя ликвидus deixa eu perguntar. Qual foi a sua reação à ressurreição ao do não estava? Entendi. Espanto. Fiquei espantado. Apesar de eu acho que eu meio que já sentia que ia acontecer. Sendo bem sincero, eu meio que já tava com o sentimento que era o momento, né? Eu acho que o Senhor ele tava me preparando para aquele momento. Eu fiquei espantado, fiquei assim, com muito medo no começo, porque eu falei, poxa, por que eu? Eu sempre me questionava, tem outros homens melhores que eu na rala conseguir isso, por que que tem que ser eu o bispo? Mas o Senhor, ele vai mostrando aos poucos por que que tem que ser você, e por que você tem que estar ali naquele momento. Mas foi de espanto, mas o que na hora que eu recebi o chamado foi de espanto. Mas agora já não tô mais espantado. 3 anos e meio já tô mais acostumado já com o chamar. Eu queria saber. A minha pergunta é por que os mestres não podem abençoar os sacramentos? Uma pergunta mais técnica aí. O Bruno mandou bem nisso daí. É uma questão, acho que é questão de organização, sabe? Cada ofício tem as suas responsabilidades, né? Os diáconos preparam, são os mais novos. Desculpa. Os diáconos distribuem, né? São os mais novos. Dentro do sacramento, vamos falar ali. Os mestres preparam, os sacerdotes, eles abençoam. Então é mais por questão de organização mesmo, cada um dentro da sua hierarquia de ofício, né? Mas um dia, Bruno, você vai poder ano que vem, você já pode atravessar o sacramento também. Não se preocupe com isso agora. Ele tá ansioso, por isso que ele perguntou. Tô ansioso. Eu quero saber o seguinte, Bispo. Qual é seu personagem preferido nas escrituras? É Néfio, né? Acho que 90% dos rapazes da igreja tem Néfio como um personagem preferido. Néfio, ele, apesar pela fé que ele tinha, e o homem não deixava ele acreditar em nada. Ele era só... Tudo que ele falava, tudo que ele fazia acontecia por causa da fé dele. Então Néfio é o meu herói das escrituras. O livro de Mormon realmente é Néfio. Bispo, conta pra gente ou melhor, dá uma indicação pra todos nós de algum livro, algum filme, alguma série que você gosta muito, que você acha interessante. Eu vou falar de um filme. Eu sou apaixonado pela trilogia do Senhor dos Anéis. Eu amo o Senhor dos Anéis. Eu assisti, acho que umas 500 vezes aquele filme e muitas das vezes a versão estendida. Eu tenho um amigo, Gustavo, o meu de infância. Uma vez a gente colocou para assistir os 3 seguidos a versão estendida. Foi quase 10 horas de filme, a gente maratonou. Quase 10 horas. E por que você indica esse filme pra gente? Particularmente eu gosto muito da história do filme. Eu acho que a pessoa que escreveu, claro, foi do livro que tiraram o filme, né? Mas eu gosto do Sam, o amigo do Frodo, sabe? Porque eu acho que o anel foi salvo mesmo mais pelo Sam do que pelo Frodo, na minha opinião. Foi mais o Sam que segurou a barra no momento difícil ali, porque o Frodo, várias vezes ele recuou, né? Várias vezes. Ó, a gente falando de amizade de novo. Isso, e o Sam não. O Sam, ele tava ali a todo custo para ajudar o Frodo a cumprir com o seu objetivo. Então, eu gosto desse filme por causa dessa amizade. Ele tava ali, e depois no final eu vou falar, tá, não é possível que ninguém nunca viu os Seus Anéis, talvez, né? Mas no final, quando eles conseguem o objetivo deles, e quando ele vê o Sam, o Frodo, quando ele vê todo mundo. Todo mundo. Mas quando ele vê o Sam é diferente. Porque ele sabe que ele só conseguiu aquilo porque o amigo dele tava do lado dele, tá? Então, isso pra mim é uma mensagem muito boa do filme, sabe? De tudo que acontece, eu acho mais legal isso. Essa parte do filme, da amizade do Sam, de não deixar o Frodo recuar no objetivo dele. E colocando isso da igreja, é o que o amigo pode fazer pelo outro, né? Porque muitas vezes um vai estar bem, o outro vai estar mal, mas se um nunca deixar o outro recuar, vocês vão ir juntos na amizade dele. E esse filme eu indico pra vocês assistirem, se não assistiram, ou assistir dessa forma agora, né?
prevendo como que é o Sam. Dá uma olhar, o Sam ele é um coadjuvante, ele não é o principal. Mas olha pra ele como que é a postura dele em ajudar o Frodo a conseguir o objetivo dele. Miss, vamos fazer uma brincadeira aqui nós três. Eu vou falar algumas coisas, você precisa responder com uma palavra só, tá? Tá bom. Será que eu consigo? Claro que consegue. Vamos lá. Um herói, Homem-Aranha. uma escritura, Leonard Felicidade. um discurso, O primeiro grande mandamento de Elder Holland. um mandamento. Dízimo. Por que dízimo? Agora, eu tenho outras coisas aqui, mas por que dízimo? Você tem alguma experiência para contar para nós sobre dízimo? Tive uma bem interessante. Eu tinha, na época nem tinha o Thomas, era só eu e a Jéssica, né? E foi logo no período, foi um dos primeiros, foi o período que eu saí do trabalho para poder me arriscar num negócio próprio, né? E naquela época eu fazia higienização de estofados, naquela época. Então naquele período a gente estava passando um certo momento de turbulência financeira. Tava bem difícil algumas coisas, né? E eu tinha algumas contas a pagar ou pagar o dízimo. E foi por decisão muito difícil mesmo, porque não é fácil você tomar essa decisão, eu vou pagar e vai acontecer. Não, eu admiro quem faz e também, porque não é fácil fazer isso. É muito fácil a gente falar, é bonito, paga lá que vai acontecer. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Naquela vez eu falei, não vou confiar em Deus. Eu vou pagar o dízimo e ele vai dar um jeito. Nem sabia como que ia pagar. E tava bem fraco o negócio de higienização, não aparecia quase nada pra gente. E engraçado, naquela semana que eu paguei o dízimo, apareceu uns 3 serviços pra mim, que eu ganhei quase o triplo do que eu precisava. Então, pra mim, eu tenho certeza que aquilo ali foi a benção de pagar o dízimo, sabe? Então, foi uma experiência que eu tive que marcou na minha vida, que eu nunca mais esqueci, de optado pelo dízimo, e acabou que eu recebi o que eu precisava. O Senhor, ele não esqueceu de mim, porque eu confesso que paguei acreditando, mas talvez não estava acreditando 100% que ia acontecer. Então, acho que ele me deu uma bufetada assim na cara, toma, eu falei pra você que eu ia fazer, então você fez e eu não repoei, eu te ajudei. Então aconteceu isso comigo, então eu fiquei assim, pra mim marcou muito nessa parte. Essa experiência que eu tive com o Luiz na igreja. Obrigado, bispo. É uma experiência espiritual sagrada para você, eu sei. E obrigado por compartilhar com a gente todas as coisas que você falou, toda a tua história, teus testemunhos. E minha última pergunta, completa a frase então. Ser bispo é? Muito bom. Obrigado, bispo, por ter vindo, compartilhado tudo isso com a gente, dedicado um pouquinho de tempo para conversar com a gente aqui. Para nós é uma honra receber, né, os bispos e ouvir existência. Vou estar aqui com vocês. Eu que tenho acompanhado o podcast, todo episódio que sai eu assisto, né? E agora eu ser um episódio vai ser interessante. Eu me ouvir agora, eu casei. Bem, nunca me ouvi falando as coisas, vai ser legal. Bispo, muito obrigada. Eu posso testificar de que você é um bispo muito amoroso e muito, eu acho que divertido. E isso é uma coisa que faz diferença. Até porque você é meu bispo. E a gente queria te dar um presente especial. É uma caneca. Essa caneca que você tá tomando. Legal. Mas é uma. Eu vou tomar mais um pouco de água, né? É uma caneca especial só para as pessoas que participam do podcast. Caneca especial para pessoas especiais. Legal, muito obrigado. Muito obrigado. Vou usar ela para tomar os meus chás. Tá bom. É isso aí. Podcast da Estaca da Arumá.